Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus e Pai, depois de ter ouvido e participado também na leitura da Tua Palavra, nós glorificamos o Teu nome, porque nós sabemos e cremos e experimentamos o poder da Palavra, e sabemos que ela toda é inspirada pelo Espírito Santo, e declaramos que toda a Bíblia é a Palavra de Deus. Por isso nós precisamos do Senhor, porque é a Tua Palavra. Precisamos do Teu Espírito, porque é o autor da Palavra, para nos dar a compreensão correta da Palavra e poder aplicá-la à nossa vida como pessoas e à nossa vida como igreja, para que sejamos mais eficientes, mais eficazes na proclamação do Teu Evangelho e na maneira de vivê-lo, que de tal forma o Senhor seja glorificado no expor a palavra ao nosso coração nessa manhã, para que possamos levantar as mãos aos céus e dizer: sim, foi o Senhor que nos falou. Louvado seja o nome do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e suplicamos. Amém. Amém. É bom pararmos para meditar na palavra de Deus. As parábolas de Jesus traziam muita coisa encoberta para aqueles que não eram do Senhor. E quando os crentes tinham dificuldade de entendê-las, o Senhor Jesus, como nós vimos na primeira parábola, a parábola dos solos, ele explicava particularmente para os seus discípulos. E ele mostrou que a compreensão daquela parábola era a chave para todas as outras, conforme nós vimos na semana passada, porque ele disse: se vocês não entenderem essa, como entenderão as outras? E agora nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando sobre a parábola da candeia. Mas nós falamos hoje de lâmpada, não é? Não vamos sair carregando candeia, não é? Nós usamos uma linguagem um pouquinho mais atual, mas sem mudar o conceito, o contexto daquilo que Jesus falou. A nossa mensagem de hoje nos levanta pelo menos 4 perguntas. E pode ser que enquanto o irmão ou a irmã esteja ouvindo, Deus lhe levante na sua mente alguma a mais, que talvez seja aquela que você precisa ouvir. A minha oração é que o nosso coração seja como aquele bom solo da primeira parábola, onde a palavra de Deus, que é a semente, caia e produza aquilo a que foi destinado. Salvação para os que ainda porventura não receberam Jesus como Salvador, e santificação para aqueles que são do Senhor. As 4 perguntas que eu mencionei são: de quem Jesus está falando nesta parábola? É muito importante que compreendamos isso. De quem o Senhor Jesus está falando na parábola? A segunda pergunta: que significam as palavras do Senhor Jesus? Não há nada há encoberto que não venha a ser revelado, ali no versículo 22. Que significam as palavras do Senhor? Atendei ao que ides ouvir, versículo 24. E ainda no versículo 24, o que significa? Com a medida com que medirdes, vos medirão. Às vezes passamos batido, olhamos essas palavras e não pensamos por que Jesus falou essas palavras. Como isso se aplica a nós hoje? Na versão de Marcos 4:21, na versão moderna, não na versão que nós usamos, diz: ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Esta versão nos faz pensar, nos leva a pensar que não podemos esconder a nossa luz. Que Jesus está falando que não podemos esconder a nossa luz, porque quem traz uma candeia, uma luz, uma lâmpada, nós sabemos que a lâmpada é um objeto inanimado, ela é levada ou trazida, não é assim? E na linguagem moderna, então, adaptando ao raciocínio do homem moderno, colocaram quem traz uma candeia. Mas a versão antiga, a qual é mais fiel à língua grega que à língua original, segue uma outra linha de pensamento. Nela nós lemos: e disse-lhes: vem porventura a candeia ou a lâmpada para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? As versões modernas, procurando uma linguagem mais fácil, que às vezes é mais gostosa de ler, e nós procuramos sempre o que é mais fácil,
Elas fogem àquilo que Jesus falou, não conservam o que Jesus disse, conforme o texto grego. Jesus falou: vem porventura a lâmpada. Que diferença faz? As outras usam: quem traz uma lâmpada? Entretanto, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não fala da lâmpada trazida por alguém. Jesus fala da lâmpada que veio. É um pouquinho diferente. Eu já disse que a lâmpada é um objeto inanimado. Ela precisa de quem leva. E o raciocínio, se eu fosse fazer a linguagem de hoje, eu ia pensar: bem, vamos usar como o povo fala, como o povo pensa. Quem traz uma lâmpada? Não a linguagem antiga, a lâmpada vem. Mas isso aqui faz uma enorme diferença. Uma enorme diferença na compreensão do texto bíblico. Porque Jesus está falando de uma lâmpada diferente. Uma lâmpada com vontade própria. Uma lâmpada que tem a capacidade de ir e vir. E essa lâmpada é o Senhor Jesus. Ele está falando dele. Se o irmão abre a Bíblia em João capítulo 3, versículo 19, João, que nós estamos estudando nas quartas-feiras, e já passamos no capítulo 3, estamos agora no capítulo 7, João 3,19 diz: e a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus, falando da luz que veio, ele falou de si mesmo. Jesus estava falando de Jesus. Jesus veio como luz, não veio para ficar escondido, mas para ser revelado. Em João 8,12 nós lemos: eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas aqui Jesus não está falando da nossa luz. Se o irmão vai a Mateus 5,14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Não diz? Só que aqui nesse caso, não é isso que ele está falando. E se nós batemos o olho simplesmente no texto bíblico, nós podemos pensar: bom, está falando da minha luz. Eu não posso esconder a minha luz, porque se minha luz se manifesta, o mundo será melhor. Eu vou poder levar alguém para Jesus. Jesus não está falando da minha, da sua, da nossa luz. É Jesus quem deve brilhar. Jesus é a luz que veio ao mundo. O sol brilha, a luz recebe o seu reflexo, mas quando a terra passa na frente da lua, ela fica escura. Não é verdade? Por isso a gente tem lua cheia, lua minguante, e conforme a posição que a terra está, a luz da lua vai se ofuscando, porque ela é só um reflexo. Eu e você somos só um reflexo. A luz verdadeira que veio ao mundo, que ilumina todo homem, quem é? Jesus. E é isso que Jesus estava falando nessa parábola. Então a primeira pergunta é essa: de quem Jesus fala? Quem é a luz? Jesus. E ponto final. Jesus é a luz. Jesus está falando de Jesus. E se você vai a João capítulo 1, versículo 7, você verá que João Batista compreendeu muito bem isso. Porque quando nós estudamos já até em João, e seu irmão lembra, a Bíblia fala que João não era luz, mas veio para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João Batista entendeu isso. E ele disse lá em João capítulo 3:30: importa que Cristo cresça e eu diminua. Muitas vezes nós corremos o risco de nos tornarmos pequenos astros. Isso acontece mais com os pastores, com os pregadores. Não é para vocês, mas a gente está aqui na frente, a gente se sente importante. Alguém fala lá: o sermão foi muito bom, e a gente se sente tão cheio. Mas se o sermão foi bom, ele vem de Deus, não é para o pastor ficar orgulhoso. Se o povo vem para a igreja, não é por causa do pastor, é por causa de Jesus. Mas muitas vezes nós começamos a brilhar tanto a nossa cabeça, que nós ofuscamos a luz de Cristo, escondemos a luz verdadeira. E tem um ditado na nossa língua que diz que nem tudo que reluz é ouro.
Então nós precisamos saber que a luz verdadeira não é aquela que parece, mas aquela que é. E Jesus disse que aquela luz não que é levada, porque Jesus não veio para ser conduzido por ninguém. Jesus não veio para ser manipulado por ninguém. Ele é Senhor. Ele é a luz que brilha. A luz que veio. Por isso ele disse, não vem a luz. E em outro lugar, como já li, ele disse, a luz veio. Então ele está falando de uma luz que é Ele, que tem vontade própria, que tem poder de si mesmo para brilhar, que não é como a lua que depende do reflexo. Ele é a luz. Quem anda nele não está em trevas, mas tem a luz da vida. É quando a luz de Cristo cresce que as minhas trevas diminuem, as suas trevas diminuem. A luz de Cristo brilha, eu posso ver o meu pecado. Quando a luz de Cristo não brilha na minha vida, eu vejo o pecado do outro. Tenho os olhos prontinhos para ver o pecado da minha irmã, da minha irmã. Agora, quando a luz brilha em mim, eu vejo que o meu é suficiente para eu tentar cuidar e parar de olhar para o pecado do outro. Então, a luz de Cristo faz diferença. É quando Jesus é proclamado, é revelado, que as pessoas veem as densas trevas em que estão vivendo, compreendem a gravidade do pecado, e então podem ser tocadas pelo Espírito Santo, como diz João, capítulo 16, 8, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pastor que convence, não é o pregador que convence, é o Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor, que é o Espírito de Cristo. O próprio Paulo diz, o apóstolo Paulo diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, versículo 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Nesse versículo, Jesus está dizendo que Ele veio não para ficar escondido dentro da igreja, não para ser escondido pelos crentes dentro da igreja, não para que o crente fique pensando, esse povo lá fora é duro, eles não querem saber de Jesus, e ficarmos guardando Jesus para nós. Aí nós é que somos os duros de coração, de fé, de entendimento, que não acreditamos que Jesus tem poder para salvar qualquer pecador. A gente começa a ver as pessoas como mais poderosas do que o Evangelho, mais fortes do que a igreja, e a gente começa a se acuar. Mas a Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é que a porta do inferno avança contra a igreja, é que a igreja vai avançando contra as portas do inferno e elas não conseguem resistir. É isso que a Bíblia diz. O sentido é esse. A igreja vai derrubando as portas do inferno, vai avançando no Evangelho, mas com essa luz, porque as portas do inferno é a porta do reino das trevas, e onde a luz brilha, as trevas somem, elas desaparecem. Jesus não veio então para ser escondido, meu irmão, minha irmã. Ele veio para ser revelado ao mundo. Em seguida nós vemos nos versículos 23 e 24 que eles merecem muito a nossa atenção, pois Jesus fala no nosso andar com Ele. Você sabia que o meu andar com Jesus, o seu andar com Jesus, refletirá na nossa vida futura, na vida eterna? Muita gente, porque recebe a salvação pela graça, pensa que já está pago mesmo, não se vai me preocupar, já estou salvo. E aí vive uma vida cômoda, acomodada, relaxada com respeito ao Evangelho, uma vida sem compromisso com Deus, uma vida irresponsável com respeito a dar testemunho de Cristo, e às vezes tropeça, serve de tropeço para outros em vez de ajudar. Jesus fala que o nosso andar com Ele refletirá na nossa vida futura. Veja o que diz aqui. Ele começa primeiro chamando a minha atenção para dizer: Jackson, ouve o que eu vou dizer e atenda ao que eu estou dizendo. Quer dizer, o pai fala, o filho ouve, mas às vezes o filho não atende. A Bíblia fala de dois que o Senhor disse, o pai disse ao filho: filho, vai e trabalha lá. Ah, pai, eu vou e trabalho. E o outro falou: não, eu não vou.
Mas aquele que falou vou e trabalha, ele só falou da boca para fora, ele não foi. E aquele que disse não vou, caiu no coração, ele pensou na palavra do Pai, e ele se arrependeu e foi. Então é isso que Jesus está falando. Não é só por ouvir. Põe sentido no que eu vou dizer e atenda. Obedeça o que eu vou dizer. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Em palavras simples, Jesus está dizendo: ouçam os meus ensinos e obedeçam a minha doutrina, obedeçam as minhas ordens. A importância disso vem nos versículos seguintes, 24b e 25, a segunda parte do 24. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós pensamos com a medida com que medir, geralmente eu penso assim, bem, se eu meço o marco de formadura, ele mais tarde vai me medir de formadura também, não é? Se eu meço o irmão Manuel de formadura, o irmão Maurício de formadura, o irmão Walter, o irmão pastor Armindo, o irmão Admiro, seja qual for, com bondade, ele vai me medir com bondade. Mas se eu meço com uma medida dura, eu vou colher espinho. Todavia não é isso que Jesus está falando. Não é isso que Jesus está dizendo? Com a medida com que medirdes, está relacionado ao nosso viver com Ele, ao nosso serviço a Ele, a nossa disposição para a obra do Senhor. Qual a medida que você usa para servir a Cristo? Lhe parece custoso servir ao Senhor? Qual a sua medida? Você acha que é você que faz tudo e os outros onde estão? Lhe causa sacrifício? Pensa na igreja de Cristo com mesquinhez? É muito grande o sacrifício. Você serve a Cristo murmurando? Qual a importância de Cristo para você? Qual é a medida? Qual o sacrifício que você faz pelo Evangelho? Ouça o que Cristo diz. Será com base na sua alegria em servir que você será medido. Será com a sua disposição em viver este Evangelho. À medida que você coloca, que você põe, a importância que isso tem, é que você será medido. E quem mede, não é eu, não é você, é Deus. E você vai receber isso multiplicado no seu viver aqui e na vida futura com Deus nos céus. O que você terá na eternidade depende da sua dedicação aqui. Não estou falando de salvação. A Bíblia fala de galardão. Uma coisa que a gente quase não prega, porque também não entendemos muito que vão ser esses galardões. Nós nunca tivemos lá. Mas o Senhor disse que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial. A Bíblia diz: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegaram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ele nos dá muito mais do que pedimos e pensamos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, Ele só fala de bênção, de riqueza. Ele é aquele que enxugará de seus olhos toda a lágrima. E lá não haverá necessidade de luz, porque Ele é a luz que alumia todo o homem. Então, é só coisa boa. Agora, Ele fala de uns que receberão mais nessa vida eterna, outros que receberão menos. E a medida que Ele vai usar é a medida com que você mediu. É a medida com que você mediu a sua vida com Deus. É prioridade? Você segue Mateus 6,33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou você busca as outras coisas e o reino de Deus é segundo? As suas prioridades são mais importantes do que a prioridade de Deus para a sua vida. E quando eu falo sua, eu estou falando a minha. Não pensa que o pastor está aqui jogando carapuça, chapéu na cabeça dos outros. É para mim. É a nossa. Qual a importância que nós damos para essa vida que temos com Jesus?
Qual o valor que nós damos quando nós medimos o sacrifício de Cristo na cruz pelo nosso pecado? Quanta transgressão eu e você já fizemos que já perdemos a noção. Mas a Bíblia diz que Ele levou na cruz todos os meus e os seus pecados. E Ele diz que assim como está distante o Oriente do Ocidente, Ele lança para trás das suas costas todos os nossos pecados e nunca mais se lembra deles. Que Deus de amor, de bondade, que muitas vezes o crente se envergonha de dizer que é crente, mas Jesus na cruz não se envergonhou de morrer por mim e por você. Uma pessoa pediu para mim amizade ontem no Facebook. E eu, antes de aceitar amizade, eu vou ver quem é a pessoa. Mas tinha tanta coisa feia na página dessa pessoa que eu recusei a amizade. Jesus não é assim. Jesus olhou do céu e viu que não havia um sequer bom. E mesmo assim, ele foi chamado amigo de pecadores. Ninguém tem maior amor do que este, do que dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele ficou lá na cruz, por causa de uma cambada de pecadores, o mundo inteiro pecador. Não tinha nenhum bonzinho. Nenhum. E ele ainda disse para aqueles que estavam crucificando: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. É esse Jesus. E é por isso que eu tenho que medir o quanto ele é importante para mim, o quanto servi-lo é prioridade na minha vida, o quanto estou disposto a sacrificar pela minha igreja, pelo Evangelho, o quanto estou disposto a dar para que outros possam ver Jesus no meu viver. É o que você faz com alegria para Deus que importa. Tudo mais é insignificante. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Os fiéis serão eternamente ricos. Os que não ouvem e não obedecem a Cristo não terão a recompensa da salvação, mas perderão tudo, inclusive a própria alma. É por isso que o Senhor disse ao homem rico: não é o que você tem material, mas o que você acumula no céu. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Preparado. Ele preparou coisas materiais, morreu e ficou para outro. E espiritual? Não tinha nada. Então, Jesus está falando com a medida com que você medir, não é medir os outros, é a medida com que você mede o reino de Deus. Jesus já tinha acabado de fazer declarações maravilhosas aos discípulos. Ele tinha acabado de explicar parábola que ninguém entendia. E ele diz: mas vocês põem sentido. Eu não estou falando dessas coisas para vocês entesourarem e pensarem que vocês crentes são melhor que os outros. Vocês guardarem isso pensando que só vocês são salvos. Eu não vim para ficar escondido dentro da igreja. Eu vim para vocês contar lá fora. Eu vim para ser manifesto. Nada há encoberto que não haja de ser revelado. O que eu estou contando para vocês aqui, vocês devem falar em toda parte, em cima dos telhados, em toda parte, como ele fala mais à frente. É isso. E nós temos que saber quanto é a nossa medida. Qual é o valor que nós damos? E o valor que nós damos depende de quanto nos aplicamos. Se damos muito valor, nos aplicamos com dedicação. Se damos pouco valor, a evidência vai ser pela dedicação com que servimos ao reino de Deus. Mas o fiel, estava falando aqui do infiel. O fiel, o que serve a Deus e não se envergonha do Evangelho e anuncia Jesus, revela Jesus, será glorificado por Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Não se preocupa de ser visto, meu irmão. Não se preocupa de ser vista, minha irmã.
Não se preocupa que alguém fique pensando que você é um crente especial. Não tem crente especial, tem um Deus especial. Nós somos todos pecadores. Não é pelo nosso poder que a gente está aqui, é pelo poder do Evangelho, do Espírito Santo e de Deus que nos retém. Porque Jesus diz em João 10, 28, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém os arrebatará da minha mão. Então é a mão de Jesus que nos segura, não é você, não sou eu. Não é o nosso conhecimento da Bíblia, não é o nosso tempo de Evangelho, o nosso cargo na igreja. É só a mão de Deus, é só a misericórdia de Deus. Por isso nos escondamos atrás da cruz de Cristo. Revelemos não a minha, a sua luz, mas a luz de Jesus. Que as pessoas saibam, não é a minha igreja que salva, é Jesus. Não sou eu que conheço tudo e posso me explicar. É o Espírito Santo, que às vezes eu explico tanto e você não me ouve, e vem um outro com tanta simplicidade, com uma palavra tão pequena, e fala com a unção, com o amor de Cristo, e o outro ouve, cai no coração, e aquela pessoa se arrepende, porque o que transforma é o Evangelho. A luz que deve brilhar é a luz de Jesus. E então, quando chega a hora, nós vamos ser glorificados. Mas é melhor ser glorificado com aquele que tem a glória, do que a glória do mundo. Porque o melhor que o homem possa pensar de mim ou de você, ele leva com ele até a sepultura. E acabou. Mas o que Deus pensa de mim e de você, vai durar toda a eternidade. E nós precisamos compreender isso. É a medida com que nós medimos, o quanto nós valorizamos, é a que Deus vai nos valorizar também. A mesma medida que Ele vai usar. Finalizando, nesta parábola, Jesus fala de si mesmo. Ele é a luz que brilha, e todos o reconhecerão, gostem disso ou não. Por isso nós precisamos compreender, temos que valorizar este Evangelho na nossa vida, porque até aqueles que o transpassaram terão que se dobrar diante dele. Todos o reconhecerão. Assim escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, versículo 10 a 12. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não está falando do juízo final. O tribunal de Cristo é para o crente. O crente vai estar lá. E nós vamos ter ali diante do tribunal de Cristo o que vamos receber ou não. Não há nada encoberto que não há de ser revelado. Tanto da revelação de Deus, como da nossa vida particular. Aquilo que for lavado no sangue de Cristo e perdoado, Ele lança para trás e naquele dia no tribunal não vai precisar aparecer. Mas aquilo que não ficou acertado, aquela vida que não tem compromisso com Deus, aquele viver que não glorifica o Senhor, eu acho que vai ser uma humilhação tão grande, acho que não vai nem precisar dizer nada. Só o olhar de Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse que o olhar dele é como chamas de fogo. Lembra de Pedro quando negou Jesus 3 vezes? A Bíblia diz que passando Jesus para ele, olhou e Pedro chorou amargamente. Não disse que Jesus falou, não te disse, rapaz? Você falou que todo mundo podia me negar e você não. Está vendo, Pedro? Que vergonha aí, Pedrão. Tão bravo, pega a espada e mata, corta a orelha do outro. Você fala tanta coisa, olha, Pedro. Está vendo? Teve vergonha de uma serva, negou meu nome na frente de uma mulher. Podia falar tudo. Jesus não fez nada disso. Eu creio que Jesus olhou para ele com tanto amor e com tanta pena. Quero dizer, Pedro, se você tivesse crido em mim, você não precisava passar essa vergonha hoje. Porque minha palavra é a verdade. Eu não minto, Pedro, está vendo? Eu disse que o diabo se enganou você e eu clamei ao Pai por você. E naquele dia, tudo que não tiver acertado, Deus vai usar nenhuma medida mais dura, somente aquela que eu mesmo usei, aquela que você mesmo usou, aquela que nós estamos usando hoje. Por isso nós temos que pedir, Senhor, muda a minha visão, faz-me compreender realmente o valor de Cristo, o quanto esse mundo que anda em trevas precisa conhecer a verdadeira luz, que veio ao mundo, porque quis, não porque alguém carregou e levou. Cristo veio para ser revelado. Cristo não veio para ficar escondido
dentro das quatro paredes de uma igreja. Cristo disse certa vez: se esses se calarem, as pedras clamarão. Então ele está dizendo que não tem como escondê-lo. Paulo, na sabedoria de Deus, ele disse: mas nós somos cooperadores com Cristo. Então somos honrados em ser cooperadores, porque se a gente não cooperar, até pedra ele faz clamar, porque ele não veio para ficar escondido. Então aproveita a oportunidade, não deixa de revelar Cristo, a tempo e fora. A pergunta final é: estamos revelando a luz de Cristo? Ou estamos escondendo a luz? Só eu posso responder por mim, só o irmão pode responder pela irmã, e só Deus sabe. Por isso, que nós sejamos sábios, e que a nossa medida da importância deste Evangelho na nossa vida seja a mais alta possível, a mais elevada, a mais nobre possível, para que possamos compreender o que Paulo diz em Romanos capítulo 12: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com entendimento. Não é um culto da emoção. Eu sinto, eu gosto. Não é o que você sente, é o que Deus diz. E nem sempre a gente gosta do que Deus faz. Mas quem ama o Senhor vai usar as medidas que agradam a Deus e não as que nos conformam com esse mundo. Pai querido, nós queremos pedir que o Senhor que veio, e o Senhor é a luz verdadeira, por isso nós compreendemos a Bíblia, senão continuaríamos compreendendo da nossa maneira. Nós pedimos que o Senhor nos ilumine, Senhor, para que possamos aplicar e viver, para que revelemos não a nossa luz, aquilo que nos convém, mas revelemos Jesus como Ele é. Proclamemos esse Jesus maravilhoso, que não se conforma ao mundo, e que nós possamos revelar que a luz de Cristo é essa, que elimina as densas trevas do pecado e traz o homem do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, para a luz do Filho, do reino do Filho do seu amor. Abençoa-nos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo complete essa obra em nossa mente, porque nós sabemos que o tempo é pequeno e a Bíblia é muito mais rica do que nós tenhamos capacidade para entendê-la ou explicar. Mas o Teu Espírito, que testifica com o nosso Espírito, possa completar aquilo que a palavra aqui à frente não foi possível, conforme a necessidade de cada um. É o que pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém.